trecho de hoje fala então sobre o pecado do adultério, o pecado contra o sexto e o nono mandamento. Então Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. O que é adultério? Adultério é quando duas pessoas se envolvem afetivamente, sexualmente, e uma das duas partes, ou as duas partes, tem um compromisso com alguém que não está ali naquela brincadeirinha. Então um dos dois tem que ser comprometido, ou os dois, né? Então o nome disso é adultério, trair um vínculo, né, com uma pessoa ou fazer parte da traição do vínculo de uma pessoa. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, de Jesus, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, então com o uso da fantasia, que é uma das faculdades da alma, fantasia e imaginação, né? A nossa alma opera, né, não só quando move o corpo, no caso aqui então, para um ato sexual, onde a pessoa pode olhar e dizer assim: não, graças a Deus eu nunca fiz, isso aí, vixe Maria. Aliás, padre, teve uma vez que quase fiz, mas Deus foi mais, não fiz. Ok, isso é o adultério, é um ato do corpo mesmo, né? A pessoa vai fazer o seu exame de consciência e pensar: meu corpo já fez isso com outro? Não. Eu, porém, vos digo, de Jesus, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, né, já cometeu adultério com ela no seu coração. E por óbvio isso aqui vale para as mulheres que olham para um homem com o desejo, né, de possuí-lo também. Já cometeu adultério com ela, com ele, no seu coração. Então veja, a gente começou no sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Um dos pecados contra a castidade é o adultério. É o pecado do corpo, o corpo fazendo parte do pecado. Jesus já joga e lembra o nono mandamento, que em verdade, meus irmãos, dependendo do grau de consciência, dependendo do grau de temor a Deus que uma pessoa tenha, é um mandamento que fica negligenciado. Então, o sexto mandamento, não cometer adultério, e o nono mandamento, não cobiçar, não é isso? A mulher do próximo. Agora aqui tem um ponto para nós, meus queridos. Nós precisamos nos decidir pela pureza. Às vezes a gente fica lutando na questão da castidade e sofre muito com isso, porque não se decide pela pureza. Aí depois vem dizer que a castidade é difícil. Então, esses pecados por pensamentos que são assim simplesmente consentidos. As pessoas simplesmente consentem em ficar pensando em sexo. Consentem em ficar se demorando num olhar. Consentem em ficar ouvindo músicas, porque toda palavra que entra na nossa cabeça, através dos ouvidos, produz na nossa mente uma imagem. Sim ou não? Não é falta de educação falar certos termos à mesa. Tem gente que erra muito nesse ponto, né? Você está lá almoçando, tomando um café, jantando, está à mesa com pessoas, família, amigos. Aí a pessoa pega e solta assim: ai, estou com uma diarreia hoje. Nossa, não se fala isso à mesa. Não se fala nem numa homilia, Padre Mário. Quanto, né? À mesa, toda palavra produz uma imagem na cabeça. E você está lá comendo, você acabou de ter uma imagem na cabeça. Agora, o mesmo vale para essas músicas imorais, devassas, que se escuta, que se diz. E simplesmente se consente em botar isso para tocar. Simplesmente se consente em estar então à mesa e como fundo musical do nosso convívio, a imoralidade. Então olha o que Jesus está dizendo. Às vezes a gente tem até alguma prudência, temor a Deus com o sexto mandamento. Mas e o nono? Que no fundo é amiguinho do sexto, né? Ou o início das coisas. Então todo aquele que olha e consente. Nós precisamos nos decidir pela pureza. Porque senão, de fato, a fornicação, que é o ato sexual de duas pessoas que não são casadas, ou o adultério, que é essa traição de um vínculo, vai ficando sempre muito perto, muito tentador. Agora tudo isso começa numa decisão da vida, ser puro. Puro de olhar, puro de ouvidos, puro de intenção, puro nos filmes que se assiste. Não, padre, mas eu não assisto filme pornográfico. Não assiste filme pornográfico, mas você está vendo que aquele filme que você botou para assistir é filme feito ali na esquina, que tem cenas ali de sexo que não se justifica nem dentro do roteiro, não tem nada ali, é só uma apelação. E a pessoa fica ali e assiste aquilo com um filho do lado, adolescente do lado. Não que não seja pecado assistir sozinho. Tem cena que se pula, que se acelera, que se fecha o olho e faz assim. Nós precisamos nos decidir pela pureza. E pureza é uma decisão, né? O refrão do Salmo de hoje disse: Senhor, é a vossa face que eu procuro. Veja, meus irmãos, os prazeres da carne, do corpo,
só nos fazem bem, não nos fazem mal. Só nos agregam e nos preenchem à medida em que são santos, né? À medida em que fazem parte de uma busca por Deus. O prazer pelo prazer nos deixa vazios, nos deixa ocos, nos deixa entediados, nos deixa embrutecidos. E nós vivemos num mundo como nunca, né? Nunca na história da humanidade foi tão possível pecar contra o 6º mandamento e o 9º mandamento. E as coisas vão degringolando, né? Então, nunca se teve uma cultura tão imoral como a nossa e de termos acesso, às vezes nem querendo ter acesso à imoralidade. Está diante dos nossos olhos, está passando pelos nossos ouvidos. Nunca a humanidade viveu um estado tão baixo assim, né? Você fala, não, padre, viveu sim, Sodoma e Gomorra, viveu sim. Tá, mas naquele tempo e essas coisas, para você ver, você tinha que querer ir lá ver. Para você fazer, você tinha que querer ir lá fazer, você tinha que ir lá. Hoje, o pecado da imoralidade, você não tem que querer ir lá, ele está legitimado. Ele está nos nossos olhos, ele está diante de nós o tempo todo, como nunca se esteve, né? E aí, por causa dessa impureza que entra e que vai virando o ar que a gente respira, por óbvio, o 6º mandamento fica mais difícil de ser observado e também fica comum não se observar, né? Então, o namorado dorme lá na casa dele hoje, dorme lá na casa dela amanhã e fica nesse vucu-vucu, nessa bagunça, e tudo isso vai virando normal, meu irmão. Normal para quem não conhece a palavra, normal para quem não tem o Espírito de Deus, o santo temor de Deus. E aí Jesus disse, então, esse olhar cobiçoso, demorado. E aí eu já imagino a tua cabeça agora, se estivéssemos só eu e você aqui, a vontade que você deve fazer assim, de erguer a mãozinha e fazer uma pergunta. Mas padre, e quando passa uma mulher, passa um homem bonito, a gente olha, é pecado? Você é inteligente o suficiente para saber discernir o que é achar bonito do cobiçar, do desejar possuir. Deus nos deu os olhos e nos deu bom gosto. E em verdade, Deus com algumas pessoas usou de mais carinho na hora de fazer, né? Tem gente que nasceu muito bem feita. Outros, Deus fez com um pouquinho mais de pressa, não sei se estava ali já vencendo o expediente, e falou, vai assim mesmo, minha filha, né? Vai, garotão, vai, importante é viver, vai. Teve gente, parece que Deus gastou tempo, né? Fazendo. Uma coisa é achar belo. E a pureza reconhece o que é belo. A pureza reconhece o que é belo, dá graças a Deus pelo talento divino. Olha, o Senhor é caprichoso, Deus. E a pureza nos coloca em paz com quem somos e com quem temos. Você sabe o que é pureza. Pode ser que há muito tempo tenha perdido e há muito tempo não esteja vivendo. Mas a gente sabe o que é pureza. Outra coisa que a gente também sabe, não precisa ficar descendo em minúcias, é esse olhar cobiçoso que faz da nossa mente uma indústria de filme pornográfico. E hoje, com muita paz, se convive com a mente adúltera, o pensamento adúltero. Não é isso? E talvez, sobretudo, os homens, seja mais desafiante para o homem. O cérebro masculino, ele é caçador, né? Isso é da natureza, do biológico e do antropológico. A mulher gosta de ser olhada, buscada, né? Mas veja, meus queridos, para os homens, basta pensar então, você descobrir que a sua mulher, todo homem bonito e bem feito que passa, que ela bate os olhos e fica fantasiando aquele homem com ela. Então, para os homens que acham que não, o que tem? Só uma olhadinha também, que homem que não olha, basta pensar o avesso da coisa, e isso para o ego masculino é algo profundamente doído e violento, não é isso? O homem, quando se descobre sendo traído, sendo feito de bobo, qual é a reação masculina para isso? Então vamos lá, só vamos inverter o jogo. Passa o dia inteiro olhando para 10, 15, só inverte o jogo, só imagina essa possibilidade. É bem possível que de imediato, só de pensar que tua mulher, tão santa e virtuosa, anda tendo esses pensamentos e anda tendo muito em paz esses pensamentos, para o senhor entender qual é a sua parte. Para as mulheres que gostam de ser vistas, cobiçadas, olhadas, né? Basta então uma mulher, né, que gosta então de ser vista, imaginar que outra mulher está então se preparando, se maquiando, escolhendo aquela calça, escolhendo aquele busto, escolhendo aquela gotinha a mais daquele perfume, não para o marido dela, mas para o seu, porque trabalham juntos, estão no mesmo ambiente, para a senhora talvez se despertar a desejar ter um pouquinho mais também de modéstia. Você pertence ao seu marido, não fique sendo ocasião de pecado para o marido dos outros. Não é isso? Basta às vezes a gente pensar pelo avesso as coisas, para a gente sair de certas desculpas nossas, né? E aí Jesus, nessa questão da sexualidade humana,
vai falar aqui de uma radicalidade. Essa sequência do Evangelho: se o teu olho é ocasião de pecado, se a tua mão é ocasião de pecado, se o teu pé é ocasião de pecado, corta, joga fora. Melhor ir para o céu sem ter um olho, sem ter uma mão, sem ter um pé, do que tendo tudo e ir para o inferno. A gente usa esse texto para fazer tudo que é tipo de pregação. E está valendo. Isso aqui vale para falar com drogado, alcoólatra, jogador de tunguete. Vixe, serve para tudo isso aqui. Para fofoqueiro, para tudo. Mas o contexto em que Jesus colocou essa radicalidade humilde: reconheça que você não dá conta e resolva isso, nem que seja de modo drástico, porque é melhor ir para o céu do que ir para o inferno, está dentro do contexto do relacionamento homem e mulher. Está dentro desse quadro maior da nossa vida afetiva e sexual. Então vamos lá: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca e joga longe de ti, porque é melhor perder um dos teus membros e ir para o céu com um olho só e só enxergar metade dos anjos que tem lá, porque a outra metade você não vai conseguir ver, do que tendo os dois olhos e enxergar a plenitude dos demônios no inferno. Melhor ir para o céu do que ir para o inferno. Portanto, a virtude da pureza, da castidade, e os pecados da impureza e da imoralidade giram um pouco em torno, meus irmãos, de um dom do Espírito Santo chamado temor a Deus. Temer a Deus. Nós estamos diante de Deus o tempo todo, inclusive quando estamos sozinhos, né? O temor a Deus. Segunda coisa: alimentar em nós o senso de eternidade. A gente vive, no fundo, como se o que a gente faz não tivesse peso. A gente vive num mundo hoje que nos quer imbecis, idiotas e ocos. Basta a gente ver como as pessoas, para aquilo que é bom, né? Para aquilo que é bom, para aquilo que é nobre, para aquilo que é virtuoso, e para aquilo que constitui e constrói um homem, uma mulher, como as pessoas não têm senso de urgência nenhuma. A gente vai vendo isso, né? A pessoa vai chegando aos 28, 30, 31, 32, ela ainda não decidiu que faculdade vai fazer, se vai fazer. O critério, se ele vai arrumar aquele emprego e mudar de cidade, fazer aquele concurso, ainda é a mãe, o irmão, porque eu não consigo ficar longe. Nós vemos num mundo hoje meio dopado. As pessoas não têm mais o senso de urgência para aquilo que é urgente, né? Como é que vai ser minha vida afetiva? Como é que vai ser minha vida financeira? Dois grandes assuntos da vida de uma pessoa: dinheiro e amor. E a gente vai vendo isso. A pessoa vai chegando aos 30, 35, 37, as pessoas estão discernindo ainda. Então, padre, a gente está pensando se é hora de ter filho. Quantos anos você tem? 38. Você quer ter um filho, quer ter um neto. Esse senso de urgência para a vida. E isso vem do quê? E isso causa o quê também, né? Uma coisa está na outra. Esse sentimento de que a vida é uma grande comédia, de que a vida é um grande... sei lá o que é a vida. De que a vida não tem honra, de que a vida não tem peso, de que Deus não está aqui no cotidiano comigo, dando beleza e sabor, e de que também o diabo não está aqui me condenando nessas coisas. Então as pessoas, assim, a gente está nesse mundo, as coisas não têm peso, e Deus é um grande palhaço. Deus é um vovô idiota que no fim e no fundo todo mundo senta junto, é amigo, é coleguinha. Sabe, como uma professora de escola que tem que separar a briga de dois menininhos do jardim da infância e fala: não pode puxar o cabelo do amigo, é coleguinha. Como se Deus fosse a professorinha do jardim da infância e nós, eternos bebezões de fralda. E isso não é verdade. Então, meus queridos, de fato é melhor ir para o céu do que ir para o inferno. A nossa vida, as nossas coisas e as questões tão humanas da vida, elas têm peso. Elas são decisivas, elas ecoam. Entende? Ser um homem, uma mulher com o dom da pureza tem peso de eternidade, tem nobreza nisso, tem beleza nisso, tem unção nisso, tem dignidade nisso e tem fruto nisso. E ser um devasso, taradinho, também tem peso e é feio, é nojento, é pecado, é diabólico. Então a gente não tem que viver neurótico, né? Mas veja, nós precisamos ter noção de que a vida que a gente constrói, aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente não faz, tem peso, tem fruto. É um tijolinho construindo alguma coisa. A gente não pode ver essa vida como se a gente estivesse eternamente de férias. Esse viver de férias com a vida moral, viver de férias com a vida espiritual. A gente vive de férias interior.
Não vive de férias exterior porque o boleto chega. Aí tem que pagar as contas, tem que dar, não é isso? De vez em quando uma doença, uma situação física nos apura a emagrecer, a parar de comer aquilo, a dormir mais cedo, fazer aquilo outro. Mas no fundo, a grande maioria das pessoas, elas vivem de férias interior. Elas não estão indo para lugar nenhum dentro de si. E a vida passa, e depois da vida toda passar, não adquiriu uma virtude, não se santificou em ponto nenhum da vida, pelo contrário, só piorou em tantos aspectos. Então, o tempo e a vida e os fatos tão humanos como ter olhos para ver, isso tem peso de eternidade. Agora, para isso é preciso ter o temor de Deus. Para isso é preciso alimentar esse horizonte da vida. O horizonte do céu, o horizonte da amizade com Cristo, de entrar na fila da comunhão e poder comungar, não poder comungar, estou comungando, mas devia, não devia. Nós não somos animais para viver embrutecidos desse jeito, rasos como um prato, não mato, não roubo. Não é assim. E a gente precisa fazer esse mergulho dentro de nós um pouquinho, né? Então vamos lá, o olho. O olho é uma aptidão humana, né? O olhar, pergunta para quem é cego, quanto é bom ter um olho. É uma maravilha ter um olho. Jesus disse, ele é ocasião. E aí aqui a palavra importante, tanto para o olho, quanto para a mão, quanto para o pé, é ocasião. O povo tem um ditado que ensina sobre o quanto a gente tem que ser humilde e prudente com as coisas. Que é o seguinte, a ocasião faz o bandido. O que esse ditado deveria nos ensinar? A ocasião faz o bandido. Primeiro, seja humilde. Você não é bandido porque talvez faltou ocasião. Você, dentro da ocasião de bandidagem, talvez caia na bandidagem. Vai achando que você não é capaz de ser bandido, que você pode ser capaz de ser bandido. Ocasião faz bandido, a ocasião tem uma força. Segunda coisa, uma virtude muito humana, a prudência. Justiça, fortaleza, temperança, as 4 virtudes cardeais. Prudência, ser prudente. Não ficar se expondo à toa ao perigo. Então, ocasião de pecado. Então, cortar, arrancar, jogar para longe de si mesmo, a ocasião do pecado. Os olhos, se a tua mão é ocasião de pecado. E Jesus fala, se a tua mão direita, porque a grande maioria é destro. Então, vai ficar sem a mão direita? Eu sou destro, se eu ficar sem a mão direita, eu não consigo escovar os dentes com a mão esquerda. O que dá para fazer com a mão esquerda? Jesus está falando, mas vale a pena perder a melhor mão, né? Para quem é destro. O teu pé, enfim. Porque é melhor ir para o céu